Olá pessoal, meu nome é Edson Negreiros, bem-vindo ao nosso canal. Hoje falaremos de um tema extremamente importante, diabetes mellitus, mais especificamente diabetes mellitus do tipo 2. Eu espero que você goste do nosso vídeo e caso afirmativo, você clica lá, dá um likezinho no nosso vídeo, isso ajuda bastante o nosso canal e inscreva-se no nosso canal, ok? Boa aula para você, obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edson Negreiros e hoje vamos falar sobre um tema bastante atual sempre, e extremamente importante. Vamos falar sobre diabetes, aspectos clínicos e laboratoriais. Vamos falar aqui basicamente o que você precisa inicialmente saber sobre diabetes. Lembrando que tudo que falarmos aqui utiliza as chamadas diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Sociedade Brasileira de Diabetes é composta por vários especialistas que regulam o assunto diabetes aqui no Brasil, ok? Então vamos lá. Bom, inicialmente eu gostaria de esclarecer que nós vamos falar sobre o tipo mais comum de diabetes no mundo e mais comum aqui no Brasil. Porque existem vários tipos de diabetes, mas nós vamos falar de um tipo especial, chamada de diabetes mellitus. E por que esse nome mellitus? É porque tem a ver com açúcar, mel, e neste caso com glicose. Então é uma diabetes relacionada com o metabolismo da glicose, do açúcar, ok? Então, por definição, diabetes mellitus, que a gente vai chamar de DM, consiste em um distúrbio metabólico, quer dizer, um distúrbio do nosso corpo, do nosso metabolismo, caracterizado por hiperglicemia. O que é isso? Hiper, aumento, glicose, mia, sangue, aumento da glicose no sangue. Então eu tenho hiperglicemia persistente, decorrente do problema que causa diabetes mellitus, que seria deficiência na produção de insulina. Então, meu corpo tem deficiência na produção de insulina e aí eu produzo as manifestações clínicas da doença, ok? Então, vamos lá. Basicamente, em termos de diabetes mellitus, nós vamos ter basicamente as duas mais comuns no nosso meio, que são basicamente a diabetes mellitus do tipo 1 e a diabetes mellitus do tipo 2. A diabetes mellitus do tipo 1, o indivíduo ele já nasce com o problema e ele começa a manifestar a redução da produção de insulina ainda na infância. Basicamente, quando ele tem, por exemplo, 5, 7, 9, 11 anos de idade, ele começa a ter uma deficiência forte na produção de insulina. Neste caso, esses pacientes diabéticos tipo 1, eles precisam tomar insulina, ok? Medicamento via oral para eles, que a gente usa no diabetes tipo 2, neste caso não vai servir. Ele precisa usar insulina, ok? Já na diabetes do tipo 2, essa deficiência na produção de insulina, ela vai ocorrer geralmente na idade adulta, geralmente após os 20, 40, após uma certa idade. É mais comum que ela apareça geralmente por volta dos 40 anos de idade. Ela está muito relacionada com aspectos de vida do indivíduo, quer dizer, aumenta a chance quando o indivíduo faz pouca atividade física e quando ele tem sobrepeso, né? Aumento da gordura corporal. Bom, vamos então nos debruçar, vamos falar um pouco mais sobre essa diabetes aqui, que é do tipo 2. Pois bem, nessa diabetes tipo 2 aqui, que é a mais comum no mundo e a mais comum no Brasil, nós temos que o nosso pâncreas, ele é o órgão responsável por produção de várias coisas, entre elas a insulina. Então, o que acontece? O indivíduo vai produzir pouca insulina pelo pâncreas. Porque a função da insulina, que seria esses pontinhos azuis aqui, por exemplo, é agir sobre receptores localizados nas nossas células para pegar a glicose do alimento que a gente comeu e jogar para dentro da célula. Então, a insulina vai jogar a glicose para dentro da célula. E qual que seria a função dessa glicose dentro da célula? A glicose é jogada para dentro da célula para a célula produzir energia. Então,
Na doença, na diabetes, eu estou produzindo pouca insulina, ela não está conseguindo jogar a glicose para dentro da célula, então a glicose não entra dentro da célula. Então, mesmo que eu me alimente de alimentos contendo glicose, o que vai acontecer? O meu organismo vai se sentir como se ele estivesse com fome. Então, isso basicamente, em linhas gerais, é como ocorre na diabetes mellitus do tipo 2. Ok? Pois bem, o que o paciente geralmente manifesta? Bom, ele manifesta várias coisas, mas eu separei aqui 4 coisas que são bastante comuns na diabetes mellitus do tipo 2. A primeira dela nós já falamos, que seria a hiperglicemia. Então o corpo não produz insulina, logo essa glicose do alimento que ele come não entra dentro da célula. Então eu vou ter aumento da glicemia plasmática, ou seja, aumento da glicemia no sangue. Outra consequência dessa doença seria se eu tenho muita glicose no sangue e ela não passa para dentro da célula, a tendência é que ela seja jogada fora, o excesso dela seja jogado fora via urina. E quando a glicose sai pela urina, a água do nosso corpo sai junto. Então o paciente vai fazer xixi várias vezes por dia e durante a noite. É o que a gente chama de poliúria. Ele vai, poli seria várias vezes, úria, urina. Então ele urina várias vezes por dia. Como ele está urinando várias vezes por dia, uma coisa importante sobre essa poliúria. Essa poliúria aqui, como ele está fazendo xixi várias vezes por dia, e esse xixi tem muita glicose, isso acaba que essa urina ela fica doce. Então é comum, quando o paciente tem diabetes, se ele fizer xixi, respingar as gotinhas fora do vaso, às vezes no chão, a tendência é juntar formiga, porque ali tem glicose e a formiga vai atrás do açúcar. Então, por isso que ela chama diabetes mellitus, de melado, de açúcar, ok? Polidipsia. Como ele está fazendo muito xixi, ele vai sentir mais sede, então ele bebe água várias vezes por dia. Outra coisa que o paciente manifesta muito também é a polifagia. Várias vezes, fagia alimentar-se. Então ele come várias vezes durante o dia. Porque ele se sente mais fraco. Por que ele se sente mais fraco? Lembra? Ele não está, aqui eu vou voltar, ele não está produzindo insulina e não está recebendo glicose dentro da célula. Então ele vai se sentir mais fraco. E no momento que ele se sente mais fraco, ele come várias vezes por dia e é como se o organismo não estivesse recebendo açúcar. Ok? Essa diabetes, se ela não for tratada adequadamente, ela pode evoluir para as chamadas complicações do diabetes mellitus. E aí nós temos várias complicações. Entre elas, vamos destacar a retinopatia diabética, que seria a chance desse paciente produzir cegueira ao longo da vida. Ao nível do cérebro, aumenta a chance de derrame, que seria o acidente vascular cerebral. Ao nível de coração, aumenta a chance de entupimento dos vasos aqui, e aí o paciente poderia ter o que a gente chama de doença arterial coronariana e aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio. Ao nível de rins, o excesso de glicose vai machucar os vasos, os pequenos vasos lá dos rins, e acaba gerando, neste caso aqui, a chamada nefropatia diabética. O que seria essa nefropatia diabética? Seria lesão renal. E aí, se o paciente não tratar, aumenta a chance dele ter insuficiência renal. Ao nível de intestinos, o paciente pode fazer diarreia ou, às vezes, constipação, que seria intestino preso. Ao nível de vasos que levam sangue para o pênis, ele pode diminuir o fluxo de sangue, porque com o passar do tempo inflama aquele tecido, e aí pode aumentar a chance de disfunção erétil. Ao nível de membros inferiores, aumenta a chance desse paciente fazer o que a gente chama de neuropatia periférica. E essa neuropatia ou doença vascular periférica aumenta as chances de amputação. Ok? Pois bem, do ponto de vista laboratorial, quando você vai fazer os exames, o que nós vamos fazer aqui? Vamos aqui discutir rapidamente quais são os exames para diagnosticar e acompanhar o diabetes mellitus. Bom, para diagnosticar é muito comum, e eu estou usando aqui os critérios da diabetes mellitus recomendados pela ADA. ADA é a American Diabetes Association.
e pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Pois bem, o exame que a gente mais faz no laboratório é esse daqui, ó, glicemia de jejum. É aquele exame que você, por exemplo, alimentou-se até 8 horas da noite, aí o médico pediu para você, ó, vai no outro dia em jejum. Aí você vai no outro dia, 8 horas da manhã, em jejum. Só pode beber água, não pode tomar café, não pode comer nada. Qual que é o valor normal que se espera de um indivíduo que não tenha diabetes? É que não chegue a 100, menor que 100. Então, até 99 miligramas por decilitro de glicose, quando você colhe a glicemia de jejum, é chamado de normal. Então, menos de 100 é normal. Quando que a gente fala que o paciente está com pré-diabetes? Quando está entre 100 e 125. Quando que a gente fala que ele está com diabetes? Quando está maior ou igual a 126 usando o teste da glicemia em jejum. Quando deu maior ou igual a 126, geralmente o médico pede para repetir. Após algum tempo, repetiu, continua maior ou igual a 126, isso pode ser indicativo de diagnóstico de diabetes, ok? Outro teste que a gente faz no laboratório é a chamada TOTG, Teste Oral de Tolerância à Glicose. Resumindo para você, é aquele testezinho, você vai lá no laboratório e o médico pede para você colher o sangue em jejum de manhã e pede para você voltar depois do almoço, 2 horas depois que você comeu. Ele quer ver como é que está seu organismo 2 horas depois que você comeu. Então, esta glicemia TOTG é chamada também de glicemia pós-prandial. Por que é chamada de pós-prandial? Após, prandes o alimento. Então, após você comer alguma coisa. Então, a glicemia pós-prandial. Qual que é o valor normal? Menor que 140. Perceba que são exames diferentes. Menor que 140, porque aqui o indivíduo comeu. Quando ele está com pré-diabetes? Entre 140 e 199. Quando é que a gente fala que ele pode estar com diabetes? Quando tiver maior ou igual a 200. Ok? O terceiro exame que a gente faz é chamado hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. O que significa isso? Você colhe o sangue, vai lá no laboratório, colhe o sangue e o médico consegue ver, porque a glicose ela se liga nas hemácias, das células vermelhas nossas. E aí o médico consegue ver a percentagem de glicose que se ligou nas hemácias nos últimos 3 meses. Então, esse exame aqui, hemoglobina glicada, ele reflete como é que está o seu perfil de glicose nos últimos 3 meses. A gente fala que é normal quando é menor que 5,7%. Pré-diabetes, entre 5,7% e 6,4%. Diabetes, maior ou igual a 6,5%. Okay? Então, eu tenho teste diagnóstico, teste de acompanhamento. Geralmente, a gente usa glicemia de jejum como diagnóstico e hemoglobina glicosilada para acompanhamento. Okay? Eu espero ter sido claro aqui na nossa explicação. E mais uma vez, obrigado por assistir o nosso canal. E mais uma vez, peço para você se inscrever e acionar o sininho para você receber as notificações. Grande abraço!